bom para você estar no ar, que alegria ter você aqui conosco todos os dias. Hoje é um dia muito especial, porque é o Dia da Criança Especial. Nós vamos falar sobre isso com a Célia, que é a mãe do Adams, uma amada que nós já conhecemos, e você vai entender um pouco mais da importância deste dia para que nós possamos cada vez mais não só lutar pelos direitos das crianças especiais, mas entender que todos nós somos especiais e que por conta disso todos precisamos ser tratados da mesma forma para que possamos desenvolver os nossos talentos da melhor maneira possível. E você vai entender um pouco mais dessa data e da importância deste trabalho que as mães atípicas fazem para que os filhos sejam aceitos da melhor maneira possível. E para que eles cada vez mais conquistem um espaço cada vez maior no nosso dia a dia. E é por isso que essa data é tão importante. Daqui a pouquinho nós vamos conversar com a Célia sobre isso. Rodolfo está aqui ao meu lado. Hoje nós vamos falar de um assunto extremamente importante que você precisa prestar atenção. Na hora de você comprar um apartamento, nós vemos muito a funcionalidade, a beleza, a localização, mas é preciso que nós possamos cada vez mais começar a prestar atenção, não apenas na sustentabilidade, que a empresa do Rodolfo preza isso demais, mas também nos cuidados que nós temos que ter para que nós possamos estar protegidos. E sabe por que nós vamos falar sobre isso? Você já parou para pensar a tristeza que Hong Kong tem vivido por conta daquele incêndio gigantesco que aconteceu no final do mês de novembro? E você sabe que a polícia já detectou muitas falhas no que diz respeito à segurança. E muitas coisas é de nossa responsabilidade prestarmos atenção. Quando nós vamos a uma reunião de condomínio, por exemplo, quando você opta por alguns materiais na hora de fazer a manutenção do prédio, que daí as pessoas falam, não, aquele ali o preço é um pouco mais acessível, o bambu é um pouco mais acessível, que é o que aconteceu lá, foi o que aconteceu lá. Alguns materiais são altamente inflamáveis e por conta disso colocam a nossa vida em risco. E o Rodolfo, a empresa dele com o Fernando, que é o sócio dele, eles prezam muito isso, justamente para que quando você compre um imóvel ou quando você faça uma contratação para essa manutenção, você não corra riscos. Você veja aquela beleza, aquela funcionalidade que eu falei, mas acima de tudo, a certeza de que você está num lugar seguro. Então nós vamos falar sobre isso hoje, porque nós temos uma imensidão de pessoas vivendo em apartamento, que é muito mais cômodo hoje para nós, e você vai entender, porque essa comodidade, ela também custa. Mas pode custar a nossa vida quando nós não prestamos atenção. Então fique aqui para você entender um pouco mais deste assunto na nossa conversa com o Rodolfo. Lucas está aqui também ao meu lado, chefe Lucão. Estou muito feliz em tê-lo aqui com a gente hoje. Ele também é do nosso grande ABC de São Caetano, o Empório de São Caetano. E o Lucas fez uma sugestão para mim que eu adorei, porque quem gosta de carne vai entender que uma carne recheada, como a fraldinha, que já é macia por conta própria, olha que coisa mais linda, ele acabou de tirar do forno essa carne. Ele vai ensinar pra gente esse recheio, a maneira certa para você cortar, porque o Lucas estava falando para mim que é muito importante, existem várias maneiras de você cortar a carne quando você vai recheá-la. No caso da fraldinha é um corte só, você vai entender como é que funciona, como é que você faz esse corte, o tipo de recheio que ele usa. Claro que você pode usar vários recheios, mas esse recheio para ficar essa carne suculenta desse jeito, meu Deus do céu, você vai aprender agora. Perfume tá demais aqui, né, Rodolfo? Perfume tá demais, Lucas, seja bem-vindo. E daí o Lucas vai ensinar todos os detalhes pra gente, desde o corte até a preparação para você fazer toda essa amarração certinha. E é uma super opção, não só para as festas de final de ano, mas para você que gosta de comer bem no final de semana, você já tem essa opção deliciosa. Mas claro, nós vamos falar um pouquinho também sobre o trabalho do Lucas, porque se você não quiser fazer nada, lá no Empório tem tudo. Não é, Lucas? Tem tudo prontinho, ou então você pode só comprar a carne também para você fazer, tudo selecionado, tudo separadinho, bonitinho. Ele vai falar um pouco mais sobre isso daqui a pouquinho. Vem, volta para cá que nós vamos falar um pouquinho com a Célia agora. E estou muito feliz de ter a Célia com a gente mais uma vez. Célia, minha querida, seja bem-vinda, uma alegria ter você aqui conosco. Muito, muito obrigada por você mais uma vez estar aqui com a gente e para falar de um assunto que você domina.
Porque se tem alguém que luta para que o filho seja cada vez mais aceito e respeitado, é você. Então, para mim, você é um símbolo desse dia. Você é uma mãe atípica que realmente entende a importância de nós cada vez mais nos esforçarmos para que as crianças sejam aceitas da maneira como precisam ser. E esse dia, eu falei no início, eu sei que você estava aí ouvindo já, é um dia muito especial, porque quando nós falamos de crianças atípicas, a gente não pode limitá-las, né, Célia? E a gente sabe que essa data é uma data importantíssima justamente por isso, porque cada vez mais a gente tem visto que o trabalho adequado, o acompanhamento médico adequado, a dedicação dos pais e, mais do que nunca, fazer com que as crianças se sintam como todos nós, é que vai fazendo com que as crianças se desenvolvam ainda mais, né, Célia? Boa tarde. Olá, tudo bem? Prazer imenso estar com vocês. Eu sou cliente do Lucas, viu, gente? Ah, é? Aí, Lucas, você conhece? Lembra dela, Lucas? Tá vendo? Claro, por todo canto. Legal. Ai, que bom, Célia, fico feliz. Essa data que a gente fala, da inclusão das crianças deficientes, é uma data importante. Quando a gente fala de deficiência, a gente não fala só de uma deficiência, muitas vezes que você olha para uma pessoa, identifica. A gente tem as deficiências que são ocultas, a gente tem a inclusão, que é muito necessário falar, porque existe hoje inúmeros diagnósticos, inúmeras doenças, e muitas vezes as pessoas elas não analisam, falam, mas de novo, existe uma dificuldade grande para essa família que tem uma criança típica, né? A gente vai falar de saúde, porque a gente tem a rede do SUS que dá um apoio, certo. Temos os planos de saúde e muitas vezes a gente precisa de coisas que a gente não tem nem de um nem de outro, e as crianças ou a pessoa deficiente que seja de maior idade precisa de acompanhamento. E vai falar da aceitação, porque quando vem um diagnóstico, o Adam, por exemplo, pega de surpresa, que onde correr, como fazer. Então, é importante entender o diagnóstico. Com o diagnóstico, você procura o tratamento e não limitar, oferecer o melhor. E é importante também entender que é uma luta diária e uma vitória todos os dias, né, Célia? A gente separou algumas imagens que eu pedi para a Célia do desenvolvimento do Adam ao longo desses anos. O Adam tem 6 anos, né, Célia? 5. O Adam tem 5 anos de idade. E desde que ele nasceu para cá, é uma luta diária. Por isso que eu quero que você entenda. Essa é a primeira fotinho que a gente pegou, que é uma fotinho quando ele ainda estava bem debilitado. Porque o Adam foi sentenciado de morte muitas vezes. Não havia a menor esperança para ele. Assim como não há esperança para muitas crianças cujas mães estão nos assistindo agora. Então, quando eu coloco aqui na tela para você, como eu coloquei, que os pais celebram essa data, eles celebram porque eles celebram a vida a despeito de todas as dificuldades diárias. Porque eu sempre falo, nós todos temos dificuldades todos os dias. E nós vamos criando uma carcaça para ir superando isso todos os dias. Porque a dor e a luta vai fazendo com que você vá ficando mais forte. E por isso que eu pedi para a Célia conversar conosco, para você que está na tua casa e passa uma situação como essa, teve o seu filho agora diagnosticado, é uma dificuldade? É. Mas entenda, mais do que nunca, que a dificuldade para viver é para todos nós. Por isso que a gente não pode fazer essa acepção e essa diferenciação de pessoas, né, Célia? Entender que todos nós temos problemas, que todos nós temos as nossas deficiências no nosso dia a dia e todos nós precisamos nos superar todos os dias. Claro que a criança especial precisa de um pouco mais de cuidado e atenção. Mas isso não tira a vitória diária de ver as conquistas, porque a gente também tem imagens do Adam agora, que é uma criança feliz e totalmente, dentro das limitações dele, totalmente inteirada, né, Célia? Sim, agora está vindo a fala, que veio com um atraso, né? A gente ainda tem um atraso, mas está vindo a fala. Então, a gente precisa respeitar o momento do cérebro dele. A gente faz uma pergunta, a gente sabe que vai esperar um pouquinho, vai vir uma resposta. Eu acho que respeitar a condição de cada um,
o momento de cada um naquele instante, isso é importante. A gente não pode apressar porque eles têm o tempo deles. E Célia, e se nós falarmos assim de... Eu sempre falo que não é conselho, mas se uma mãe, você faz parte de várias associações com várias mães. E eu sei que você se emociona porque você tem uma história de vida e de luta que você está vencendo todo dia com o Adam, você e teu marido, né? Então eu sei que você não chora de tristeza por ter um filho especial, você chora de alegria por as conquistas diárias dele. Eu sei disso, por isso que você se emociona. Poder passar isso é muito importante. Porque quando você tem um diagnóstico, você desespera, né? Eu fiquei 2 anos e 8 meses dentro do hospital. Quando vem época de Natal, a gente não quer aceitar. A gente questiona, a gente se culpa. E não tem uma resposta. As coisas acontecem. E tá tudo bem. É respeitar. Vamos lutar. Vamos lutar. É procurar o melhor, fazer o melhor. O que é o melhor para essa criança? Estimular, brincar, respeitar o tempo dela. Não ter medo, tem muita mãe que às vezes tem medo, eu não vou soltar, não vou deixar ir para a escola, eu não vou deixa, vai ter limitações diferentes às vezes de um coleguinha, mas os colegas se respeitam. As crianças não têm essa maldade e esse preconceito, né, Célia? Não tem. Na escola, o Ada tem uma diferença dos colegas, mas os colegas afagam, conversam, chamam ele de vem cá, meu bebê. E é a coisa muito fofa do mundo e traz uma evolução muito grande, né? A gente tem que proporcionar o melhor. O que ele vai escolher, o que ele vai ter condição de conseguir e seguir, ele vai responder com o tempo. O Ada vai começar a fazer música agora. Ai, meu Deus do céu! Vamos ver aonde ele vai se encaixar melhor, para a gente também entender o que é uma limitação e o que é um talento. E Célia, antes da gente encerrar, eu queria te pedir, para quem está vendo a gente agora, ou que está nessa luta sem esperança, ou que está começando a lutar agora e não sabe o que vem pela frente, o que essa mãe escolada pode dizer para essa mãe que está chegando agora nessa situação? São só dias ruins que vão passar. Todo mundo acorda num dia ruim, uma semana ruim. São dias ruins que vão passar. São dias difíceis que vão passar. As crianças, as pessoas, elas evoluem. A vivência vai te dando uma resiliência muito grande e vai passar. Tem que ter paciência, tem que ter amor, tem que ter fé, esperança. E vai passar. São só dias ruins. Eu, muitas vezes, no hospital, falava assim, é um dia após o outro. Eu dava um passo para frente, 5 para trás. Muita gente aqui acompanha o Ada, sabe quantas vezes eu desesperei. Mas foram só dias ruins. Eu falei isso hoje para uma mãe. É só alguns dias ruins, vai passar. Passa. Hoje a gente tem uma criança que está bem, lógico, tem suas limitações, está tudo bem, mas está bem, está em casa, vai ter Papai Noel. Quantos natais eu passei dentro do hospital sem esperança, sem saber se ia... Sabe? Então são só dias ruins que passam, gente. Eles passam. E quando você vê, as coisas vão se encaixando. É difícil esses dias ruins? É muito difícil. É dolorido. É cansativo. Tem dia que você não tem nem esperança. Mas nessa foto, por exemplo, o Ada estava voltando de um coma. Não sabia como ia ser, o que ia ser. Dias antes ele tinha sido batizado dentro do hospital porque a gente não sabia se ele ia ter condição de seguir ou não. Então, assim, são só dias ruins. Esses dias passaram, vieram os outros. É como aquela chuva pesada que vem, cai árvore, destrói, e depois vai renascendo, vai fazendo. São só dias ruins e passa. Até que vem o sorrisão, olha o sorrisão. Célia, obrigada por você estar aqui com a gente. E dias ruins a gente sempre passa, mas Deus vai dando graça, né? E fortalecendo a nossa fé. Então você que está na sua casa, que você tenha a Célia como um exemplo de resiliência, de força, de fé. Eu sempre falo aqui que nós não falamos de religião, porque a fé ela não tem nomenclatura de igreja e nem de religião. A fé ela está dentro de nós e nós vamos todos os dias cultivando essa fé na medida em que a gente tem problemas. Porque o que fortalece a nossa fé é a nossa capacidade de superar os problemas. E a Célia tem mostrado isso pra gente. Então que você tenha, você que está agora chegando, que você tenha a Célia como exemplo para você.
A mãe que precisar conversar, precisar às vezes de alguma referência, tem o Instagram do Adam, pode chamar. A gente está aqui, a gente está aberto. Já vou pôr o Instagram na tela para você que está em casa já conversar com a Célia. A Célia tem o Instagram, tem várias associações de mulheres e mães atípicas que ela participa. Daí você pode conversar com ela, que ela te inclui também, para que você possa receber todo esse amor, esse carinho e esse acolhimento que é muito importante para você lutar. Desculpa, Célia, não te ouvi. A rede de apoio é importante, uma mãe apoiar a outra é importante, uma mãe acaba ensinando e ajudando a outra, isso é importante. E como você disse, não importa a religião, mas quando você está ali com o coração apertado, conversa com Deus, não importa o nome do seu Deus, conversa, porque Ele vai te dar uma resposta. E é que nem eu falei, são dias ruins que logo vêm os dias bons. Amém. Tá certo? Obrigada, minha amiga. Um beijo para você, fica com Deus e a gente se vê em breve. Tchau, tchau, minha querida. Tchau, beijo, tchau. Nós vamos falar muito mais desse amor também no nosso especial de Natal. Tem histórias lindas no nosso especial de Natal que vai valer a pena você acompanhar. Você vai conhecer histórias de superação que realmente valorizam demais a família. Então, nós vamos fazer esse especial lindo para você no dia 25, às 2h da tarde. Você não perca, já deixe na sua agenda. É um dia especial, vai ficar mais especial aqui com a gente, tá? Vou dar uma paradinha para respirar depois desse depoimento da Célia e já volto para conversar com o Rodolfo. E na sequência, você vai aprender a fazer a delícia que o chefe Lucão vai preparar para a gente hoje, que é uma fraldinha recheada deliciosa de dar água na boca, que está enchendo a sua tela. A gente já volta. Estamos de volta. Agora nós vamos falar um pouquinho. Primeiro, Rodolfo está aqui ao meu lado. Lucas, você tem alguma dúvida? Você me perguntou alguma coisa? Não, tranquilo. Tudo certo, a carne? É porque o Lucas tinha conversado comigo, o Lucas falou, Keila, vou colocar a carne no meio do programa para você experimentar essa carne na hora que você cortar. Você gosta de carne, né, Rodolfo? Adoro. Vamos experimentar assim, essa coisa do queijo derretendo, né, Lucas? A hora que você quiser colocar, você pode colocar, tá? Já foi, já. Fica à vontade aí. Então, deixa eu voltar a falar com você sobre o Rodolfo. Rodolfo tem uma empresa de obras e reformas. Então, ele constrói apartamentos, casas, de todos os padrões. E sempre ligado muito para a sustentabilidade. E nós estávamos conversando aqui antes do intervalo, porque ele fez a reforma no CT do Santos. E eu falei, pode jogar as fotos na tela, para você que está na tua casa entender também a minha dúvida. Porque eu falei, isso é um hotel 5 estrelas, Rodolfo. Eu achei que tivesse me mandado a foto errada. Porque daí Neymar foi lá visitar com a filhinha dele e tal, todo mundo gostou. Óbvio, né, que todo mundo gostou. Rodolfo, seja bem-vindo e parabéns ao Neymar chegando com a Nenê, com a esposa dele. Parabéns por esse trabalho lindo. Vamos começar a falar dessa parte que existe toda essa questão da sustentabilidade e eles conseguem transformar ambientes. Porque nós estamos falando do CET, né, que é um centro de treinamento de um time de futebol. Exatamente. Daí eu falei, não estou entendendo aquilo ali, parece um hotel. O que você fez ali? Seja bem-vindo, Rodolfo. Muito prazer. Primeiramente, obrigado pelo convite. Alegria ter você com a gente. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Bom, aqui na verdade a gente fez toda a reestruturação do centro de treinamento deles, né? Como a gente estava comentando um pouquinho no intervalo, então eles não tinham tido uma reforma, acho que desde 2002 dentro do Mas ali é um lugar onde os jogadores ficam? É ali, como se fosse o alojamento? Exatamente. É onde eles vão ficar entre um treino e outro, se preparando para um jogo, concentração, né? Isso fica dentro do CT. Entendi. E a ideia ali é eles terem... E para todos os jogadores tem um quarto daquele? Exatamente. São 28 dormitórios. Gente, que legal isso. Ao todo. E a gente fez toda a reestruturação. Então, desde a parte elétrica, né, toda a parte de layout, né, a gente cuidou de tudo, desde a parte estrutural até a parte decorativa. E por que eu estou falando isso para você primeiro? Porque eu disse no início do programa, e conversava com o Rodolfo sobre isso, a gente sempre quer viver num lugar legal. Isso quando você busca uma casa para comprar, ou mesmo para alugar, você busca um lugar que, dentro das suas posses, do teu orçamento, que você se sinta confortável naquele lugar. Claro, nós estamos falando de um time de futebol, eles têm dinheiro para aquele investimento, então fizeram algo bonito para os jogadores, que também querem ter essa possibilidade. Daí na empresa do Rodolfo, vocês visam isso, essa beleza que a gente busca e essa sustentabilidade, que significa você usar materiais adequados, que poluam menos o ambiente. Vocês pensam em tudo isso, né, Rodolfo? Exatamente. Eu acho que assim,
A gente tem hoje no Brasil uma cultura, né, de construção que ainda está um pouco atrás de outros países, que pensa muito pouco nisso, né? Então a gente tem métodos construtivos que eles poluem mais e tudo mais. E a nossa empresa ela veio talvez pensando de uma maneira diferente, né? Que a gente consiga buscar sustentabilidade e entregar, né, um resultado como esse. Né? Eu acho que esse é o grande diferencial, o grande foco do nosso trabalho. Né? Além de também trazer, o caso do Santos, aí a gente está comentando, foi uma reforma que a gente fez, até por ser um clube de futebol, né? De 28 dormitórios aí em 10, 12 dias. Meu Deus do céu, quer dizer, você tem essa rapidez. Agora, eu acho que o que falta na gente é entender, por isso que quando nós falamos em poluição, tem muito isso, né? Que a gente não entende que muitas vezes, quando você pensa nessa sustentabilidade, você tem até, muitas vezes, uma diminuição até no valor. Exatamente. E a gente acaba gastando mais pela falta de conhecimento, né, Rodolfo? Isso não só para quem faz uma reforma como essa, entrando daqui a pouco que nós vamos falar da questão do incêndio em Hong Kong, até quando nós falamos de uma reforma, essa coisa de você economizar em coisas que são importantes, também na construção pode acontecer. A gente tem visto cada vez mais prédios caindo. Essa semana mesmo a gente viu um caso no Rio de Janeiro de novo, então a gente tem cada vez mais no Brasil também isso acontecendo, porque é a economia que na verdade não existe, né? Exatamente. E pode colocar a vida da gente em risco, né, Rodolfo? Exatamente. A gente fica muito preso ao material que a gente vai economizar, achando que a gente está tirando vantagem de alguma coisa, né? Que aquilo a gente está sendo esperto, quando na verdade a gente está causando prejuízo para nós mesmos. Né? Então, que a médio e longo prazo pode até desabar. Com certeza. Né? A tendência que isso aconteça é grande. Né? Se você pegar aí exatamente o exemplo que você usou de Hong Kong, a gente vai falar um pouquinho tudo, é totalmente negligência, né? Mau planejamento e uma economia que não deveria ter sido feita, né? Que ocasionou aí um episódio horrível, né? Olha, para você ter uma ideia, pode colocar imagens lá de Hong Kong, é um condomínio gigantesco, que são 8 torres com mais de 30 andares. Olha o tamanho. Isso era antes do que aconteceu. Então, você tem 8 torres como essa. Lá seria considerado uma moradia popular. Com 40% dos moradores são idosos. Então, tem todo um pensamento ali para quando foi construído aqueles prédios. Você tem ali uma média de 1.984 apartamentos. O que aconteceu? Que a polícia já sabe, por isso que eu pedi para o Rodolfo para nós falarmos sobre isso. Eles usavam, e a polícia detectou isso na reforma, a gente tem imagens aí do fogo também, que você vai ver que no fogo é altamente inflamável. E por quê? Foi foi incontrolável. Pegou fogo em tudo e com uma rapidez enorme. O fogo começou 2 horas da tarde, rapidamente tinha centenas de bombeiros trabalhando. E eles detectaram alguns materiais que, na verdade, não é que não devem ser usados, que são proibidos lá e são proibidos aqui no Brasil também. E a gente está falando de bambu, de algumas malhas, isso, não é, Rodolfo? Exatamente. Que é muitas vezes a falta de conhecimento, você acha, Rodolfo, que causa o risco? Eu acredito que é mais por questão da economia, vamos dizer assim, errada, mais barato. Nós estávamos falando, né, e negligência do que, na verdade, falta de conhecimento. Acho que uma construtora que está fazendo um projeto desse porte, ela tem o conhecimento para estar fazendo esse tipo, né, o que é certo e o que é errado. E daí você pega um projeto desse porte, se você fizer uma economia, você vai economizar muito, né? Porque são 30 andares, 31 andares, são 8 torres. 8 torres, 31 andares. Mas nesse caso aí, Keila, o que aconteceu basicamente é que eles usaram materiais até para a área externa, né, como os andaimes, como as telas de proteção, e não pensaram, né, na questão do anti-chamas, né, que é algo que é obrigatório, né, tanto lá quanto aqui no Brasil. Então, isso é algo que assim, a gente vê e nota, né, vira e passa tempos e tempos grandes, né, acidentes ocorrendo por conta dessa negligência. Agora, Rodolfo, quando eu contrato uma empresa para fazer uma reforma num prédio, a gente sabe que existe toda uma decisão condominial, né? Então, existe uma reunião ali que as pessoas... Eu preciso estar atento com essa coisa. Existe uma diferença muito grande de preço, que é possível que se tenha uma diferença exorbitante e o produto usado seja adequado? Porque eu sempre tenho medo do que é barato demais. Porque eu acho que existe uma tabela para todo mundo, não é, Rodolfo? Que a gente precisa prestar atenção? Existe uma média de mercado, né? Não vou dizer para você que o melhor ele é o mais caro e o mais barato ele é o pior. Não é assim que funciona. Mas existe uma média de mercado e, claro, você tem que desconfiar quando... Está muito fora da realidade. Está fora dessa realidade, tanto para o barato quanto para o caro, né? Porque aí, no caso do caro, pode ser que ele queira tirar
alguma vantagem em cima de você. Né? E é algo que assim, tem que sempre ficar de olho em relação ao tipo de contrato, né, que essa empresa presta, quais são as referências que essa empresa já fez. Eu acho importante, né, ter uma assessoria jurídica por trás, que vai fazer uma vistoria nessa empresa para ver, né, o que ela já executou e tudo mais, quais são os diretores dessa empresa, entendeu? Então tudo isso, eu acho que até quando a gente fala de uma obra condominial, que é o caso que a gente está citando aqui, precisa, né, ser de responsabilidade do condomínio fazer esse levantamento. Olha, da mesma forma que quando você vai fazer uma cirurgia plástica, nós falamos para você, olha, entra lá no Conselho Regional de Medicina, veja se o médico é cadastrado e realmente é cirurgião plástico, a mesma coisa acontece quando você vai contratar uma empresa para fazer uma obra na sua casa. Você precisa saber a procedência, você precisa saber aquilo que já foi feito, aquilo que eles já fizeram, porque nós estamos falando de algo que coloca a sua vida em risco. Nós citamos esse exemplo de Hong Kong porque é algo tão grande, nos últimos 60 e poucos anos não se tinha notícia de algo parecido naquele lugar. Então a gente tem visto cada vez mais esses acidentes e o Rodolfo está explicando para a gente que existe uma média de preço, então cuidado com aquilo que você vê barato demais, busque informações da empresa que você vai contratar, porque essas reformas precisam ser feitas sempre, né, Rodolfo? Exatamente. Pelo menos a cada 2 anos, Rodolfo, mais ou menos a manutenção? Depende do que a gente está fazendo a manutenção, né? Quando a gente fala aí de parte hidráulica, a cada 2 anos e elétrica, seria bom fazer uma vistoria, né? Hoje, principalmente se são prédios antigos, em que a tubulação, por exemplo, ainda é de cobre, é legal a gente ter uma vistoria um pouco mais frequente, para ver como que isso está em relação à disposição. Né? E eu acho importante que a gente citar também que quando a gente fala de casa, né, a gente está falando do sonho, né? O seu sonho, gente. o meu sonho, Pelo o amor de sonho Deus, do você vai colocar Lucão em aqui. risco. Exatamente. Faz sentido para você fazer uma economia dessa e destruir o seu sonho? Né? Mas o problema é que eu acredito que a gente acha só que acontece na casa dos outros. Né? Então, no meu não vai acontecer, no meu prédio não acontece. Então, por conta disso, isso também serve para prédios comerciais, né, Lucas? Vocês têm uma manutenção que tem que ser feita também sempre, né? E ainda mais, é preciso, no caso de um estabelecimento comercial, você tem toda uma questão de vigilância também, de fiscalização, que é preciso que se mantenha. Mas a fiscalização maior tem que ser sua. E o seu bom senso de saber que se você não fizer ou fizer de maneira errônea, ou contratar pessoas que não têm essa capacitação para fazê-lo, você vai ter um problema ainda maior depois, que pode não ter uma solução. Por exemplo, naquele caso, foi tudo destruído, você teve mais de 767 bombeiros trabalhando, não se salvou quase nada e ainda centenas de pessoas perderam a vida. Tem muita gente desaparecida ainda que não se encontraram, embora já tenham encerrado as buscas. Quer dizer, são coisas que podem acontecer em qualquer lugar se não houver um problema, se não houver uma atenção maior nisso, né, Rodolfo? Exatamente. Eu acho que assim, as fatalidades elas acontecem, mas se a gente puder prevenir que elas aconteçam, é o ideal, né? E essa é uma fatalidade que poderia ser prevenida, né, de ter acontecido. Infelizmente, do outro lado, não teve esse cuidado, né? Agora, Rodolfo, uma coisa que eu nunca ouvi falar, por exemplo, quando se aprova manutenção em prédios, é você olhar lá tudo que vai, por exemplo, você vai fazer uma manutenção, você deve passar todo o material que você vai usar. Exatamente. Nesse orçamento. Isso. A gente não tem esse hábito de checar, vai usar bambu pro andaime, vai usar, como chama o que você falou lá, que é tela de proteção. E aquele outro que pega fogo rapidinho, que eles falaram lá, que eles usaram lá também, que é como se fosse, não sei o que, verde. Tela verde, essa tela? Essa tela de proteção, exatamente. Eles usaram uma tela ecológica que é anti-chamas, né? Certo. Não é anti-chamas, na verdade, né? E isso propagou muito o fogo pela área externa, na verdade, porque o fogo ele só foi na área externa e depois invadiu dentro do prédio. Então, se você vê, não foi nenhum problema estrutural, né? Foi uma falta de cuidado que aconteceu com os daquilo materiais. Daquilo que estava protegendo mesmo, do material usado, Exatamente. Né? Então, daí quando você manda um orçamento, por exemplo, a gente está vendo aí as imagens dos bambus, olha, que eles estão mostrando aqui, e aquela tela verde que você viu também, que é exatamente isso que fez com que o fogo se alastrasse. Daí você faz esse orçamento, por exemplo, eu recebo como síndico do prédio, faço a reunião, tem tudo especificado que vai ser usado? O ideal é a gente fazer um projeto, né? Essas são as etapas. Mesmo quando obra. É uma reforma? Não importa que seja uma reforma. A gente vai fazer um projeto, a gente gera uma RT, que aí seria o responsável técnico por isso, que vai vistoriar essa obra, né? Tanto por então tem um chefe dessa história. Exatamente. Que vai se responsabilizar
problemas que possam ocorrer dentro dessa obra. E esse responsável técnico, ele vai fazer o memorial descritivo da obra. Então, o memorial descritivo, todos os materiais que vão ser utilizados em cada etapa dentro dessa obra. Que seja uma manutenção, que seja uma reforma, que seja um prédio construído, né, desde os alicerces até o final. Essas são as etapas que obrigatoriamente tem que existir dentro de uma obra. E tudo isso é passado por escrito também. Passado então, por escrito. Então, tem uma reunião, está escrito lá. Assinado por todos os responsáveis. Daí, por exemplo, se tiver escrito lá que vai usar o bambu, que não é... O que deve ser usado, Lucas, na verdade? Não, na verdade, nesse caso aqui no Brasil, a gente usa realmente os andaimes de ferro, entendeu? E aqui no risco, caso... meu Deus, para pegar fogo... não tem risco nesse caso, ele é anti-chamas, né? No caso zero, né? Exatamente. No caso aqui, que a gente costuma utilizar muito nessas redes de proteção, ela é um plástico que, na verdade, ela é anti-chamas. Então, ela não propaga o fogo. Quer dizer, hoje em dia você tem todos os materiais já que são feitos exatamente para que não haja esse risco. Exatamente. Anti-chamas. Existem esses materiais, né, Lucas? Existem, na verdade, e ainda a gente teve uma lei, né, depois do incidente da Boate Kiss, que existe uma vistoria e muito desses materiais que são utilizados lá no Brasil tem um difícil acesso também, né? Porque isso foi uma fatalidade que aconteceu que fez mudar um pouco essa questão da segurança com incêndio dentro das obras, entendeu? Entendi. Então, existe hoje um cuidado em relação a isso, até com os materiais de proteção, as EPS e tudo mais, de materiais, né, que não propagam fogo. Tá? Mas esse não é o único risco dentro de uma obra, né? Então a gente tem que tomar bastante cuidado com muitas outras coisas. A gente tem que ver riscos estruturais, né? Que isso acontece bastante. Que é por isso que cai. Exatamente. A gente vê, por exemplo, uma coisa que é muito comum dentro da obra, economizar com materiais como fiação, por exemplo, que é um material caro, né, dentro de uma obra, mas acaba economizando, depois de alguns anos você vai ver, e aí o prédio todo está em curto. Né? Ou seja, é o barato que é o que nós falamos, a economia burra, né? Que o barato acaba saindo caro e muito menos dentro do tempo que se teria para trocar uma fiação como essa, tem que fazê-lo. Exatamente. Então tem que tomar todo esse cuidado e exigir, né? Eu acho que todas as pessoas que estão ouvindo aqui, né, eles precisam exigir que façam um bom projeto, que tenham um responsável técnico da obra, que tenham um memorial descritivo com a descrição de todos esses itens e que tenham uma vistoria, né, uma manutenção recorrente em cima de todo esse projeto. Mas para isso a gente tem que voltar naquilo que eu falei para você anteriormente, de você saber quem você está contratando. Eu vou deixar os contatos do Rodolfo para você, tá aí na tela para você o Instagram, que é o RR Obras e Reformas. Lá no Instagram tem muitas informações também do passo a passo e da maneira como eles trabalham, tanto na construção quanto nas reformas. E você também pode conversar com eles pelo WhatsApp, marcar um horário com eles para que eles possam conhecer o local onde vai ser feita essa reforma, para que você entenda o trabalho deles e, mais do que nunca, preste atenção em quem você contrata, porque você pode estar colocando a sua vida em risco, a vida dos outros condôminos e, claro, a vida da sua família inteira. Então, essa responsabilidade é nossa todos os dias. Pegue o telefone direitinho, converse com o Rodolfo, com a equipe dele, é o 999-932193, está aí na tela para você. Rodolfo, volta sempre para dar essas orientações para que a gente sempre possa lembrar as pessoas da importância de nós prestarmos atenção nos detalhes, que eles fazem toda a diferença nesse caso também. Com certeza, Keila. Agradeço pelo espaço, né, para a gente estar falando sobre principalmente segurança, que é algo que eu acho que tem que se falar com continuidade, né? E sempre que eu precisar, estamos por aí. Obrigada, tá, querido. Obrigado, fica aqui viu? Sentadinho, que daqui a pouco você vai experimentar uma carninha com a gente. Com certeza, obrigado. Certo? Tem um pedacinho pro Rodolfo, aí, Lucas? Com certeza. Seja bem-vindo, Lucas. Uma obrigado. alegria ter você aqui com a gente. Prazer. Perfumando aqui o nosso estúdio. É isso aí. Vamos lá, por onde nós começamos? Olha só. Como eu compro essa carne primeiro? Já te interrompendo. Peço a fraldinha eu peço a peça. A gente está trabalhando aqui com a fraldinha Red, que certo. É uma fraldinha vermelha, porque ela não tem gordura. Tá. Então você vê a peça aqui, ó, ela é carne dos dois lados aqui e aquela capa de gordura que costuma vir na fraldinha, ela já foi retirada. Mas quando eu compro, ela vem com a capa? A gente tem a opção de comprar a carne já sem a gordura, tá, ou solicitar para o açougueiro para fazer essa retirada. Comprar a peça tradicional e pedir para ele limpar. Certo. A gente vende lá no Empório a fraldinha já limpa. E, inclusive, se você quiser pedir pro açougueiro lá manipular e abrir ela em manta, igual a gente vai ensinar aqui... Lá no Empório você já faz? Também, sim.
Daí você compra dessa maneira aqui, que eles já vendem também toda a carne cortada Isso. certinho. Tem até um kit que o Lucas vai falar pra gente depois. Então, se você vai comprar no açougue, você já sabe que vai comprar uma carne mais magra. Isso é ponto, porque fraldinha é uma carne mais magra. Exato. O que não significa que ela vai ressecar, você vai entender por quê. Exatamente. Então, ela vem assim. Ela vem assim. Certo. A gente vai abrir ela, mas eu vou colocar ela no segundo momento. Eu já vou colocar a parte do recheio para fazer, que quando ele vai fritando, a gente vai abrindo aqui, Perfeito, pode ser? pode. Bom, a gente vai rechear a nossa fraldinha aqui com bacon e cebola caramelizada. Então eu já vou colocar o bacon para soltar a gordura aqui, Certo. enquanto a gente vai batendo um papo e eu vou mostrando para você como a gente vai manipular essa carne. Há quanto tempo você cozinha, Lucas? Eu cozinho desde novo, mais ou menos aí uns 4 ou 5 anos que eu trabalho com isso. Então, aí o que você fazia antes, Lucas? Eu era técnico de produção numa petroquímica. Nossa, nada a ver. Nada a ver. E aí eu trabalhei um tempo lá por 7 anos. Como você se apaixonou pela cozinha? O que aconteceu? Keila, eu gosto de comer bem. Eu gosto de comida boa. E aí eu sempre gostei de inventar alguma coisa em casa. E eu falei, pô, vou estudar isso. E aí foi quando eu fui estudar gastronomia. Daí você estudou a princípio pra você, pra conhecer melhor, pra fazer. Como hobby. E aí acabou que a gente começou a trabalhar com um restaurante. Tá. A gente teve um restaurante japonês lá em São Caetano. E acabamos que entrou pandemia e tudo mais, fomos fazer a venda lá, caímos num golpe, perdemos tudo. Ai, caramba! E apareceu uma oportunidade da gente entrar no mercado da carne. A gente não tinha conhecimento nenhum. Era eu e meu irmão que está acompanhando aqui com a gente. A gente começou a trabalhar, passamos muita dificuldade porque a gente não tinha conhecimento, então alguns dias era só eu e mais uma moça do caixa para tocar um açougue. Meu Deus, que perrengue! E fomos batalhando até que hoje a gente construiu o Empório 1613, que é uma casa especializada em carnes. Uma coisa que foi crescendo, vocês foram aprendendo junto com... Vocês foram crescendo junto. A gente foi aprendendo e construindo até a gente chegar onde a gente está hoje. Daí você largou de vez a empresa petroquímica, já era? Eu já tinha saído, já estava trabalhando com restaurante, aí a gente começou a trabalhar com açougue e, assim, eu gosto da parte de carnes pra pessoa preparar. E você gosta de carne também, né? Eu gosto disso aqui, ó, carne assada, churrasco, é a minha paixão. Você faz pra você também, né? Eu faço pra o gostoso mim, de você gostar é isso, né? Que você sabe o que você tá fazendo e você quer fazer cada vez melhor porque é algo que você gosta. Eu acho que a coisa mais prazerosa, assim, de se preparar e de se cozinhar é você fazer uma comida boa que agrade mais pessoas. Você fazer um negócio, o pessoal comer e falar, nossa, que delícia que é isso aqui. Meu Deus. Que enche a gente. Bom. Quanto vai torrando? Deixa eu aumentar um pouco, melhor aumentar um pouquinho, Lucas. Fechou. Vamos botar aqui no máximo. Já começou. Vamos lá. Vamos lá. Essa carne, me explica. Gente vai abrir essa fraldinha, ela é como se fosse um bifão, tá? Não tem gordura aqui já. A gente vai abrir ele ao meio, sem varar a faca pro outro lado, que senão a gente abre. Então a faca sempre faltando um pedacinho aqui. Tá, deixa eu sair daqui para os meninos mostrarem melhor. Fechou. Eu vou abrir ela aqui, ó, em bife. Então, olha, é bem no meio da carne, porque ela não é muito grossona, ela não é muito grossa. Vendo? A gente pode até achatar ela um pouquinho, que ela fica mais alta, tá vendo? Que aí favorece a gente abrir, ó. E então, cuidado na hora de você, não vai até o final. A gente não vai até o final e é como se fosse vai até o final para você, para você não ali, abrir, né? Exatamente. Para não fazer Pra gente não fazer dois bifes, né? Exatamente, dois bifes. Então a gente tem que tomar cuidado até onde a gente vai com a faca, pra gente abrir ela legal e a gente ter espaço aqui dos dois lados. Então uma regra é uma faca boa, né, Lucas? Uma faca boa é importante. Ó, a gente tá com a peça aqui, ó, já aberta. E uma outra coisa importante... Que peça bonita, hein? Olha que vermelho bonita. Uma outra coisa importante pra gente trabalhar ela, Keila, é o seguinte... A fraldinha é muito macia desde que você trabalhe ela da forma correta. Porque ela é, acho que o corte que a gente mais consegue entender o que é fibra de carne. Tá. A fibra de carne são essas linhas que a gente consegue ver aqui. A gente... Olha, você que tá na sua casa, tá dando pra ver certinho que os meninos estão te mostrando. Sim, essas listras aqui são as fibras. Certo. Então, quando a gente for cortar qualquer carne, a gente sempre ouve, tem que cortar contra a fibra. Então, a gente vai enrolar ela nesse sentido, que as fibras vão estar assim, que quando a gente fizer os cortes, a gente vai estar partindo a fibra ao meio. E os cortes vão ficar mais macio. Então, olha, ele cortou de travessado, mas na hora de rechear, vai estar de comprido, falando assim de uma maneira leiga pra você. Você viu que ele cortou diferente, tá? Então você corta de travessado,
vira ela de frente para você, como se fosse um livro. Isso. E esse livro vai ter que estar com essas fibras assim, meio arredondadas para cima, tá? Exatamente. Então você que tá na tua casa, fica ligado nisso, porque senão depois você vai ver que a carne ficou dura, diferente. porque ela fica difícil para mastigar. Se a gente enrolar ela ao contrário, quando a gente cortar, a gente vai cortar a fibra meio que inteira. Não vai ficar tão macia. E aí ela vai ficar mais Claro que firme. não vai ficar totalmente dura, porque é uma maminha. Exatamente. Mas ela não vai ficar macia como deveria. Então você vai rechear dessa maneira, como se fosse um livro aberto. Exatamente. Os ingredientes já estão passando aí na tela para você que está em casa. O Lucas escolheu um recheio que vai tomate seco, rúcula, que tem tudo a ver com a carne mesmo. É isso aí, vai um creme de queijo com a cebola caramelizada. A gente vai finalizar com espinafre, com... Ai, perdão, eu achei que era rúcula, espinafre. É espinafre, porque a rúcula quando vai para aquecimento, ela amarga um pouco. Ela é legal você finalizar ela fresca. Tá. Como a gente vai levar isso tudo pro forno, o espinafre fica mais legal. Certo. Tá? Então eu já vou virar essa peça como se o livro tivesse virado com a página para baixo e a gente vai temperar ela já com pimenta, mostarda e sal. Certo. E aí a gente vai começar já a desenrolar o recheio, tá bom? Certo. Então a gente já vai abrir ela aqui. Tem 15 minutos, dá tempo, Lucas? Fechou, é rapidinho. Tá. A gente vai colocar aqui, ó, um pouco de azeite. Então você vê que ele começou esse tempero na parte que vai ficar pro lado de fora do recheio. A gente espalha aqui, ó, na peça toda o azeite, porque a gente ajuda que o sal penetre na carne. Então a gente vai deixar ela aqui, ó, lubrificada, tá legal? A gente vai colocar aqui, ó, pimenta do reino. Aí isso é a gosto, tá? Eu coloco em todas as carnes que eu vou preparar porque eu acho que combina muito e ela traz um pouquinho de sabor. Tá. Eu gosto de utilizar o sal de parrilha quando eu vou trabalhar com carne em peça. O sal fino, eu acho que ele pontua muito. E então quando a gente vai fazer uma marinada, eu não gosto muito não. O sal de parrilha eu acho que ele distribui melhor. Ele é um sal um pouquinho menor do que o sal grosso que a gente costuma utilizar e para peça de carne, para finalização, ele casa muito bem. Então a gente vai salgar ela aqui. Sal também é a gosto, tem gente que gosta de mais, tem gente que gosta de menos. Eu acho que ela tem que estar bem dosado pra gente sentir e o até sabor. para tomar cuidado por causa do bacon também, né, Lucas? Para não exagerar muito. Se exagerar, você vai sentir muito o sabor. sabor. Tanto que a gente vai temperar ela com sal somente de um lado e nada mais. Tá. A gente vai finalizar aqui, ó, com uma mostarda escura. Tá. Pode ser uma mostarda tradicional, pode ser algum outro molho da sua preferência. O legal de trabalhar com carne recheada, Keila, é que a gente consegue brincar com a criatividade. Então a gente está trabalhando aqui com a fraldinha, a gente pode trabalhar com um lagarto, com alguma outra carne, até com a carne suína ou com frango. E o recheio também fica a gosto, né? A gente vai trabalhar com creme de queijo aqui, mas poderia estar trabalhando com alguns legumes, como cenoura, enfim. A criatividade de quem vai montar e o gosto de quem vai fazer é o que manda nesse momento. Mas o Lucas está dando uma sugestão legal, porque também cuidado na hora de você montar o recheio para não ficar aquela coisa muito pesada, muito forte. Sim. Então ele não vai fazer um blend de queijo. Você já tem o bacon, então não precisa colocar tanta coisa, porque a carne por si só, né, Lucas? Exatamente. Então cuidado na hora de você escolher o recheio. Eu sempre falo, segue as orientações dos nossos chefes, porque eles têm a experiência de saber o que eles estão falando. Então deu certo já, vende muito, as pessoas gostam. Então, claro, se tiver alguma coisa que você não goste, muda. Mas caso contrário, não mude a receita do chefe. O chefe sabe, eu sempre falo isso. Estudaram muito para chegar aqui. Exatamente. Sabe? Estudaram muito, fizeram muitos pratos, erraram muito até acertar. Então, quando eles ensinam alguma coisa pra gente, eles estão ensinando algo que realmente eles já conhecem e têm o conhecimento de causa. Ó, o nosso bacon aqui, ele já deu uma fritada. Eu vou separar ele aqui, porque eu vou utilizar a própria gordura do bacon. Vocês viram que eu não coloquei nada, nenhum tipo de óleo, só a gordura que o bacon soltou pra gente fritar e caramelizar a nossa cebola. Certo. Tá? Então a gente vai utilizar ela aqui, ó. E já vamos colocar ela pra caramelizar. Aqui é jogo rápido. Ela vai dar uma suadinha rapidinho aqui. O próprio tempero do bacon já vai ser o suficiente para ornar com o restante do recheio e já vai ficar legal. Meu Deus, que delícia. Não, e o aroma, vocês não têm noção do aroma. Ô Lucas, quanto eu gasto para fazer uma receita dessa? Keila, essa é uma receita que não fica muito cara. A gente pode trabalhar com outros tipos de carne,
Mas com a fraldinha, você vai gastar aproximadamente aí uns R$80 para fazer uma receita completa que sirva a umas 4 pessoas. Se eu for fazer para vender, eu ponho o dobro, no mínimo, né, Lucas? Pelo menos o dobro, né? Porque você tem todo o trabalho. Porque dá trabalho para fazer, sempre falo isso. Valorize o seu trabalho. A gente tem que sempre valorizar todo o produto que ele é manipulado. Eu falo, valorize o seu trabalho, porque quem está comprando é porque não quer fazer, ficar lá com a barriga no fogão, né, Lucas? Exatamente. E hoje em dia o pessoal quer muita praticidade, né? Até por isso... Você vende as carnes prontas lá também, né, Lucas? Vendo sim. Enquanto a gente carameliza a cebola, eu posso falar um pouco das carnes que a gente vende? Pode. Tá legal. Aqui é jogo rápido. Bom, um dos pontos que a gente pensou quando a gente foi construir o Empório, a gente trabalhou com um tempo com um outro açougue, que a gente trabalhava com carne de balcão, aquela bem tradicional. Você costuma ir lá, pegar, vem no pacotinho a carne e tal. A gente entendeu que o consumo das pessoas precisa de praticidade, de higiene, então a gente começou a trabalhar com carnes embaladas nesse padrão. Esse, por exemplo, é como se fosse embalada a vácuo, né? Ela é embalada a vácuo. Tá. O cliente pede pra gente, daí a gente fresca, ou você deixa fresco. Tudo fresco? A gente só faz mediante um pedido, ou se o cliente estiver lá na loja. Ou seja, não é congelada. Eu congelo depois, mas você vende ela fresca. Depois. A gente trabalha com toda a mercadoria fresca, porque se o cliente que já quiser utilizar, ele pode, mas ele também pode organizar a semana dele dessa forma. Esse, por exemplo, é o nosso kit prático. Ele vem com 10 bandejas. Então a gente tem carne vermelha, algumas opções. Carne a gente moída, tem carne frango a passarinho, almôndega, toscana. E assim a pessoa pode organizar a geladeira dela e o consumo dela durante a semana. E cada dia você pode fazer de um jeito diferente. Cada dia de um jeito diferente, receitas diferentes, que pode tanto a praticidade quanto a diversidade do que você vai preparar. E daí você congela a quantidade que você quer, porque isso é legal. Exatamente. Você vai comprar o kit, você congela a quantidade que você achar conveniente para você. Sim. Certo. E o kit de hambúrguer também. A gente trabalha com kits de hambúrguer que a pessoa prepara em casa, na própria air fryer. Tá. Então a gente prepara o hambúrguer artesanal. Os pães que a gente trabalha também são pães de brioche artesanal, lá da Padoca Taioca, que é uma parceira nossa, a padaria da minha mãe em Santo André. Pegar um pedacinho? Com certeza, fica à vontade. Nossa, olha que pão amarelinho. Muito bom. Meu Deus. Ah, é da sua mãe a padaria? Como chama sua mãe? Minha mãe chama Cíntia. Um beijo, Cíntia, pra você. Ela deve estar assistindo você essas horas, viu? O pão. Ai, fala pra Cíntia vir aqui. Eu vou fazer umas delícias pra gente. Vou combinar um dia pra ela vir aqui. Ó, nossa, que delícia. Ai, que aroma gostoso. A nossa cebola aqui, ela já deu uma fritadinha. A gente vai utilizar agora um açúcar pra caramelizar ela, tá? Então eu vou jogar aqui, ó. E vou dar uma mexida. Manteiga, Lucas. É muito bom, não é? Nossa. Isso daí no lanche feito com hambúrguer artesanal fica uma delícia, Keila. Meu Deus. Então você já é de família essa coisa de cozinha, né, Lucas? Tá no sangue, eu vou falar, Sua mãe já tinha padaria há muito tempo, então? Minha mãe já tinha padaria, primeiro o comércio que eu trabalhei foi junto com os meus pais. Ela tem a padaria, meu pai trabalha junto com ela com o mercado. Então, desde sempre a gente trabalha na cozinha, já. Você tentou fazer outra coisa, não deu. Seu irmão também você já puxou, né? A gente tá junto desde então. A gente já tá junto já tem bastante tempo. Que legal. Isso cozinha é muito gostoso é história de amor, né, Lucas? É verdade. Eu gosto bastante. Olha lá, o nosso recheio aqui, ele já tá praticamente pronto, tá? A gente, se tivesse um pouquinho mais de tempo, a gente deixava ela caramelizar um pouquinho mais. Então em casa você deixa careca. Aqui não dá tempo porque a gente tem 8 minutos. Mas na sua casa, deixa ela ficar um pouco mais amarelinha. Ela não vai ficar crua porque ela vai pro forno. Exatamente. Mas o ideal é que ela fique mais amarelinha, para ficar mais esse gosto do caramelizado, do caramelizado, tá? Daquele agridoce junto com o caramelo e a cebola também, então fica bem legal. Bom, a gente vai pegar aqui, ó, a nossa cebola e a gente vai misturar aqui, ó, com o fogo já desligado, os queijos, tá? Então eu vou pegar ela aqui e vou passar para a própria panela. A gente tá utilizando então aqui, você já desligou o fogo. Quando eu desligar o fogo, eu coloco o queijo. Eu vou até tirar ela da boca aqui, porque a boca permanece aquecida. Eu vou utilizar aqui o queijo mussarela e o queijo provolone. Tá. São dois queijos que eu acho que dá bastante cremosidade e que combinam muito bem. Então eu vou utilizar aqui, você deu sorte hoje, hein, Rodolfo? De cada. Olha, né, Lucas? E vou utilizar aqui também o requeijão cremoso. Aqueles então, olha, o Lucas tá usando. Fica mais firme, sabe? Sei. O Lucas tá usando a mussarela, provolone e o requeijão cremoso. Isso, e a gente vai misturar aqui nessa é aquele que você já sabe, que tem o nome do requeijão e que a gente passa a vida fazendo comercial de graça para esse povo, porque não tem nenhum igual. É não verdade, é difícil encontrar, viu? Dificílimo encontrar.
Mas então usa esse tem opções, para você usar um requeijão. Se procurar bem no mercado, existem umas opções bem legais de requeijão cremoso, que também são forneáveis e chega num resultado bem legal. Olha que delícia, gente. Ó, aqui então é claro que se você pronto. deixar um pouquinho mais, a cebola vai ficar mais bonita também, na Exatamente. Verdade. Então você usa o requeijão mais firme, agora tô brincando, mas é sério, para poder ter essa consistência no blend. Isso. E agora, do jeito que tá aqui, a gente vai espalhar pela carne, tá? Certo. E a gente só vai deixar uma camada aqui, ó, em cima, porque essa vai ser a parte que vai ser o fechamento da nossa peça. Ah, tá. Então eu já vou pegar ela aqui, ó, e vou espalhar aqui toda pela nossa fraldinha. Quem teve essa ideia de fazer? É que você gosta de comer, a gente gosta de comer, a gente inventa Exatamente. A história, né, Lucas? O nome desse prato aqui é fraldinha supreme, que remete a... Olha o queijo derretendo, gente. Remete a carne recheada, e esse nome supreme é um nome que ligou muito eu e meu irmão quando a gente passou um tempo mais próximo. Então a gente decidiu colocar esse nome para a receita. É uma receita autoral, viu, Keila? É a primeira vez que a gente está fazendo ela. Que honra! Aqui, vocês passaram uns perrengues juntos, por isso? A gente passou muito perrengue junto, para falar a verdade. Hoje, graças a Deus, a gente está muito bem encaminhado. O nosso negócio está prosperando, mas a gente batalhou bastante para conseguir chegar onde a gente está hoje. Por isso que você não pode desistir dos teus sonhos, viu? Você que está assistindo a gente, porque não é fácil para ninguém. Não. Agora, é muito mais difícil se você não se mexer. Desistir. Exatamente. Né? Então não adianta. Como chama o seu irmão? Meu irmão chama Lucas também. Como chama o Lucas também? A gente é irmão do coração. Ah. A gente se conhece há uns 10 anos aí, mais ou menos. Ou até mais, né? Vem pro lado de cá que a gente não tá conseguindo achar você, Lucas. Os meninos estão querendo te mostrar, a câmera já virou umas 300 vezes atrás de você. Acho que agora deu, Lucas. O sobrenome dele é Rufino, a gente costuma chamar ele de Rufino. E ele faz parte da minha família aí já tem um tempo já. É irmão. Então, é irmão. Irmão, é bom irmão que a gente escolhe, né? É isso aí, que a vida nos dá, Eu só tenho né? irmão que eu escolhi, porque eu sou filha única, eu só tenho irmão que eu escolhi. Ó, então, olha, primeiro, o creme de não queijo. se esqueça que primeiro você coloca o azeite do lado de fora da carne. Sim. Daí você vai virar, você vai colocar o tempero. Não coloque tempero do lado de dentro também do recheio para não ficar salgado. Vai colocar uma caminha de mostarda. Prefira mostarda escura, porque é mais saborosa. Sim. Vai fazer o blend com a cebola caramelizada e os 3 queijos. Lucas usou mussarela, provolone e o requeijão cremoso. Daí em cima ele vai colocar o espinafre cru, porque vai para o forno, e o tomate seco. E lógico, né? Porque a gente é filho de Deus. Aquele baconzinho e as pessoas que amam bacon não querem briga com ninguém, né, Lucas? E aí é muito particular. Tem quem gosta, tem quem não gosta. Tem que desconfiar de quem não gosta de bacon, hein? Desconfie de quem não gosta de bacon. Tá vendo como é que é? É isso aí. E aqui tá pronto. Agora a gente só vai fazer o trabalho de enrolar ela. Parece que é difícil, mas não é. A gente vai pegar por essa parte aqui que tem o recheio e vai colocar a mão assim por baixo. Mas é muito recheio, e já vai tombar ela. Ai, meu Deus, vou até tirar daqui para não atrapalhar nada, para mostrar para você que a gente tomba ela 1, 2 vezes e aqui a gente vai fechar ela, ó. E aí o rolo já está feito. Certo. É normal que vaze aqui para fora nesse momento, porque a gente está trabalhando com a peça em manta, então pode ser que ele vaze. Na hora que a gente for dar os nozinhos aqui, é que a gente pode dar barbante, uma apertadinha. Hein, gente? Exatamente. A gente no caso do Lucas, você vê que tem um barbante estilizado aí da cor da carne. Exatamente. Que eu achei muito legal. Ó, e uma dica legal quando a gente for dar nó em carne é a gente, sempre que a gente der o primeiro nó, a gente dá mais uma volta, porque quando a gente dá essa puxada, ele não volta para trás. Então a gente consegue ter ele aqui, ó, já mais travado. E aí fica mais fácil da gente dar um nó. Faz de novo, Lu, e mais um. Vamos fazer mais um. A gente pega ele aqui, ó. Certo. Se eu der só um nó aqui e puxar para fazer o outro, ele afrouxa, tá vendo? Tá. Então eu já dou ele aqui mais uma volta. Então ele fica tipo um nó duplo. E a hora que eu puxo aqui, ele não volta. Certo. E aí ele fica mais fácil pra gente dar um nó na carne aqui. Lucas, daí você vai fazer isso. Daqui a gente vai dar um nó nela inteira. A parte das pontas, a gente aperta ele um pouquinho mais e ele vai ficar mais ou menos nesse formato aqui, ó. Certo. Essa peça é um pouquinho menor e quando a gente você vai apertar as pontas, no canto para poder ficar mais pro recheio firme. vazar menos. Certo. Tá? E
assim a gente finaliza aqui a nossa carne. E eu aqui para experimentar, com o prato na mão já. Opa, então eu vou trocar aqui pra gente poder cortar ela aqui. Só um pouquinho pra lá. Tá bom. Olha, a gente tem um minuto antes de tudo, eu quero falar pra você que tá em casa. Lucas, você vai voltar, né? Com certeza. Volta pra trazer mais coisas deliciosas pra gente. Tá bom. Que nós vamos ensinando pra você. E olha, quero te passar os contatos do Lucas. Você pode fazer sua encomenda, que também é legal, mas daí você tem que entrar no WhatsApp pra conversar com eles pelo WhatsApp que está aí na tela pra você. Então, você pode entrar em contato com ele pelo WhatsApp. O WhatsApp é o 4229-6771, tá certo, Lucas? Tá certinho. 4229-6771 é o telefone de contato, então você entra, conversa com eles, tem um horário, você pede para fazer no horário que você quer buscar, eles deixam tudo prontinho para você. Você pode também encomendar o seu kit. Esse é um kit básico, mas você pode mudar algumas carnes, você pode montar o seu kit com eles. Lembrando que as carnes são frescas, então o Lucas, ele já faz tudo isso para você. Por que é legal as carnes frescas, são legais? Porque daí você pode fracionar e congelar na porção que você desejar. Você pode ir também na Rua São Paulo, número 1613, lá em São Caetano, que é bem perto ali da região central. 2 ou 3 para cima da Goiás, para quem está no ABC. Lugar de super fácil acesso. Aliás, numa das melhores, na melhor cidade do país, né? De acordo com o IBGE, né? Sim, melhor sim, cidade para se viver. É uma cidade muito boa. E assim, como a Keila falou, a gente trabalha com tudo da forma que você precisar, tá bom? Eu vou cortar aqui, Keila. Eu vou pegar uma parte bem do meio aqui para você, que ela vai estar com bastante recheio. Meu Deus do céu, hein? Tá? Ah, e o Instagram também, que eu não falei para você que tá em casa, o Instagram do Lucas, que é o Empório_6163, né? É isso aí, Empório 1613. 1613. Mas não tem um underline? Empório_1613. Dá uma olhada no pedaço de carne que eu vou experimentar. Rodolfo, tem pra você, tá, Rodolfo? Daqui a pouco eu já te chamo. Eu ia chamar o Rodolfo junto, mas não dá tempo. Olha! Senhor! Meu Deus do céu! Olha que coisa mais linda, gente. Agora, dá uma olhada aqui no que eu vou te falar. Aqui, que é o que eu falo pra você, ó. A carne é tão macia que você puxa a carne, ó. Olha. Pegar um pedacinho de queijo. É isso aí. Olha que delícia. Tava curiosa para experimentar essa carne, viu? Quem gosta de carne, gente? Peraí, deixa eu puxar assim. E aí, vamos experimentar um pedacinho? Prestou, Keila? Nossa, gente do céu, prestou demais. Lucas, obrigada, viu? Eu que agradeço. Muito obrigada, volta logo. Obrigado pelo espaço. Eu queria fazer um agradecimento pro El, que ele é nosso cliente, ele é um fofo. Ele e assim, foi assim nosso que parceiro de ele vida. É nosso cliente e foi assim que ele conheceu a gente. Ele falou, pô, vocês precisam ir. Eu falei, beleza, vamos lá. Obrigado, volta viu? Sempre, viu, Pode Lucas? deixar. Obrigada mesmo. Obrigado pelo espaço. Um beijo pro El, que a gente ama. O El é nosso parceiro aqui de vida. Não é só nosso event planner, é nosso amigo mesmo, que apresenta essas pessoas tão queridas pra gente. Obrigada, viu, Lucas? Obrigado você. Obrigada, Rodolfo. Uma alegria ter você aqui. Obrigada a você pela companhia. Muito, muito obrigada. Que Deus te abençoe. Nós voltamos amanhã às 2 horas da tarde com mais tudo de bom pra você. Um beijo, até lá. Tchau, tchau.